Um ano após o primeiro envio de sangue da mãe, a equipe do Secrid fez uma nova coleta e encaminhou ao Rio Grande do Sul. Depois de 6 anos para ser concluído, chegou às mãos da família o resultado final. A alçada era mesmo de Leonardo. Dia 20, teve fim um dos casos de desaparecimento mais longos e já registrados no Paraná. No começo da tarde de sexta-feira, a mãe de Leonardo esteve no Instituto Médico Legal de Umuarama fazendo a liberação dos restos mortais para velório e sepultamento. Após declarado aí pelo DNA que realmente seria a alçada do Léo, dá por encerrado esse caso ou parte dele? Para mim sim, Edivaldo, porque o meu coração precisava de uma resposta. Vivo ou morto, eu disse algumas vezes, quando vocês às vezes insistiam comigo de que poderia ser o Léo. Eu dizia, se essa for a resposta que Deus tem para mim, eu aceito. Você confia 100% no exame de DNA? Edivaldo, a minha família não. Minha irmã de Curitiba não confia. E algumas outras pessoas da minha família não confiam. Mas, Edivaldo, se eu não puder acreditar em um exame desse que foi feito comigo, com meu esposo, eu vou continuar a minha busca incessante de dor e eu preciso descansar. Depois de todo esse tempo, como você avalia as investigações? Eu não avalio boas, Edivaldo. Não avalio boas. Você mesmo é testemunha, você e toda a imprensa, de que simplesmente eles ficaram indo atrás de outras informações. Eu pago as pessoas, eu pago a polícia, eu pago as autoridades para elas trabalharem para mim. É um filho de Umuarama que sumiu, mas elas não fizeram muitas coisas. Eu não acho, na minha opinião, de mãe, e eu posso te dizer com todas as letras, de volta para você e todo mundo que estava me ouvindo, se fosse o filho do prefeito, se fosse o filho de um juiz, se fosse o filho de uma pessoa importante de Umuarama, de volta, eu tenho quase certeza que a investigação teria sido completamente diferente. E eu acho que isso já poderia ter sido resolvido há muito mais tempo, porque passaram-se 9 anos e 6 meses para me poder receber a notícia de que o meu filho estava morto e poder sepultar ele. Após a confirmação de que a alçada realmente pertence ao garoto Léo, a polícia inicia uma outra fase da investigação. Investigadores querem saber quem matou o garoto Léo e quem teria interesse pela morte do garoto. Doutor, a partir de agora, como fica a investigação? A investigação continuará. Se for preciso, vamos ouvir todas as pessoas que na época foram ouvidas para ver se há alguma contradição. Eu sempre falo que não há crime perfeito e de repente, apesar dos anos passados, aí, a gente pode chegar ao autor ou autores desse terrível homicídio que vitimou aquela criança. O senhor ouviu a mãe do garoto, o pai do garoto e outras pessoas poderão ser ouvidas? Sem dúvida, ouvi a mãe e o pai, vou ouvir uma terceira pessoa, vou mandar uma carta precatória para o Mato Grosso, onde reside atualmente a filha da mãe da vítima, ou seja, a irmã da vítima, para que fique em claras, nós vamos a fundo, vamos fazer o possível e impossível para dar uma resposta cabal à nossa comunidade, porque um crime desse aí é inadmissível. Em entrevista, o delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial disse ter uma acusada que agora passa a ser a principal linha de investigação. A mulher deve ser intimada a prestar novos depoimentos. Essa pessoa é sogra da filha dela. E acabou ocorrendo essa tragédia, mas ela afirma com clareza ser a mesma suspeita. E nós estamos investigando e vamos fazer o possível e o impossível, como já falei, apesar dos anos se passaram, mas eu sempre acho que não existe crime perfeito, Nós
poderemos chegar ao autor ou aos autores, né, que dificilmente a pessoa comete um crime desse sozinha. Né? Em declarações na 7ª SDP, a Leonice teria apontado uma mulher como principal suspeita. Ela indicou essa mulher será ouvida também, com o objetivo de elucidar esse delito aí. A polícia poderá ter argumentos para, de repente, decretar a prisão preventiva de uma suposta acusada? Olha, se houver indícios, nós vamos requerer ao juízo criminal, né, e sem dúvida o Judiciário e o Ministério Público, né, tem feito seu papel e muito bem, e se eu ver que há indícios, eu pedirei sem sombra de dúvida. E pela primeira vez, uma equipe de reportagem chega até a principal acusada deste caso. Ela preferiu não gravar entrevista e, sem saber que estávamos gravando, ela nega a participação neste crime. A senhora é Dona Ruth, né? Dona Ruth, eu gostaria de estar conversando com a senhora, se a senhora nos permitir, sobre uma acusação que a senhora já deve ter até conhecimento, né? De que a senhora está sendo citada. Eu já fui na delegacia outra vez, eles já tem tudo constando lá e com vocês eu não tenho nada. A senhora prefere não falar? Prefiro Mas não mesmo falar. que tenha acusação por citado. Mesmo que tenha, eu não vou falar nada. Mas a senhora não gostaria de se defender das acusações que estão contra a senhora? Eu tenho Deus. Certo. Eu tenho Deus, tá? Porque nada, eu tenho consciência. Consciência porque eu leio muito a Bíblia. Na Bíblia está que a gente tem que respeitar a autoridade, a pessoa, o acusado. A autoridade tem todos os direitos de Sim, mas a senhora está sendo acusada de um crime, de ter, eu sei, de repente, mas... envolvimento de ter assassinado uma criança. A senhora não pode se defender? Eu sei, não, vou falar só na delegacia já depois, eu só falo perante a justiça. Prefere não falar nada, não, então? Não falar. Nem sobre a acusação? Não quero falar. Por enquanto eu não quero falar. Vocês vão ter a oportunidade de saber de tudo depois. A morte do garoto Léo ficou cercada de grandes mistérios e com muitas dúvidas no ar, ainda sem respostas. Em conversa com a nossa equipe, Leonice respondeu perguntas que a ela jamais foram feitas. Você acredita que o seu filho foi vítima de um ritual de magia negra? Não, eu não acredito. Porque, em primeiro lugar, às vezes a gente ouve tantas coisas. Essa semana eu fui dar depoimento na delegacia para o Dr. Pedro Lucena e ele falou que alguém tinha ligado e tinha até falado que a nossa igreja, e vim dizer que talvez até nós mesmos da igreja praticávamos esses tipos de ritual de magia onde se oferece criança. Gente, eu não acredito nisso de maneira nenhuma, nem que outra pessoa tenha praticado. Você recebeu uma carta ameaçadora. Você acredita que essa pessoa pode estar envolvida? Eu recebi uma carta, gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre essa carta. Essa carta, no primeiro dia que eu e meu esposo, minha família, entramos dentro da delegacia, na época o Dr. Marcolino, o Dr. José Carlos Guglielmetti, nós já apresentamos a pessoa que era suspeita. Nós já apresentamos e falamos que o motivo de suspeitarmos dessa pessoa era que essa pessoa tinha enviado uma carta anônima e nessa carta ela estava nos ameaçando. E eu não consigo me lembrar completamente do conteúdo da carta, mas uma frase da carta eu me lembro perfeitamente porque ela ficou gravada no meu coração e depois de tudo que aconteceu, eu percebo que talvez essa pessoa tenha feito tudo para cumprir o que ela disse. Ela disse que eu iria chorar lágrimas de sangue com os meus 2 filhos. Então, se ela fez essa ameaça, se essa pessoa fez essa ameaça, então ela pode ter cumprido. Por que você iria chorar lágrimas de sangue? Ela disse que eu ia chorar lágrimas de sangue com os meus filhos por causa de um envolvimento emocional que eu prefiro não dizer porque minha filha está envolvida, mas era por causa de um envolvimento emocional da minha filha com uma pessoa.
E também eu gostaria de dizer, porque já que a imprensa começou a falar coisas que ela desconhece e começou a falar, então já que agora nós estamos falando, vamos falar tudo que tem para se dizer. Essa não foi a única vez que eu fui ameaçada. Eu fui ameaçada uma vez por carta, 2 vezes verbalmente na frente de pessoas, uma vez na frente da casa da minha mãe, na Praça Anchieta, com todos os meus irmãos na rua e um monte de gente. Essa pessoa, a mesma pessoa, me ameaçou, falou que eu iria me arrepender, que iria acontecer coisas com a minha família. E uma outra vez, daí que é aquilo que nós dois nós conversamos ali fora, foi que um dia eu estava aqui na frente da minha casa, aqui na área da minha casa, e eu vi essa mesma pessoa passando para cima e para baixo na rua da minha casa. Ela não tinha percebido que eu vi ela. Quando essa pessoa percebeu que eu vi ela, ela falou: gostaria de falar com você. Eu chamei ela aqui na área, ela entrou e disse que precisava ter uma conversa comigo. Aí ela começou a dizer um monte de coisas para mim, inclusive me ameaçou outra vez com a minha família, novamente, aqui na frente da minha casa. A polícia já tem, então, a informação dessas 3 ameaças. Edivaldo, eu quero deixar bem claro que quem não tinha informação e se não teve é porque não quis, é o doutor Lucena. Porque desde o primeiro dia que eu entrei na delegacia de polícia, essa foi a pessoa que nós entregamos, nós falamos das motivações. Essa carta anônima foi dita no primeiro dia que eu entrei na delegacia e a pedido da própria polícia, nós não deveríamos divulgar isso que estava acontecendo. Eu, por às vezes, seguir à risca tudo que às vezes a polícia e a justiça me pede, muitas vezes sou taxada de fria, como eu fui taxada por uma pessoa aí que se diz repórter, entendeu? E simplesmente não conhece os fatos. Eu perguntei a seguinte pergunta para o doutor Lucena quando eu sentei com ele: doutor Lucena, o senhor leu o processo? Ele disse: não, mãe, eu apenas li o laudo cadavérico da alçada. Então, se ele não leu o processo, ele não poderia falar que não contava nos autos a carta. Ele não podia falar, porque ele não leu. Então, eu acho que se você não senta, não toma um tempo, não lê e acabou de chegar na cidade, como que você pode falar de uma coisa que você não tem conhecimento? Quando eu fui na delegacia na última semana que o SINC estava indo embora, ele não quis ouvir todas as declarações que eu tinha para fazer. Eu disse para ele, como disse para o Albuquerque, que eles não deviam gastar a sola do sapato deles, porque eu já tinha dado nome e endereço. No passado, você visitava a 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, você ia no mini presídio na 7ª SDP. A informação que você talvez pudesse estar visitando um ex-presidiário. Qual o seu envolvimento com esta pessoa? Eu sempre fui na delegacia, minha igreja ainda visita a delegacia, porque nós fazemos culto, e eu visitava uma mulher que estava lá porque tinha sido mandada assassinar o marido. Fui no julgamento dela, estive no fórum quando ela foi julgada, ela foi libertada e a partir desse momento a igreja continua fazendo o programa e às vezes eu prego na delegacia. Eu sou uma pessoa que estou levando a palavra de Deus. Eu visitava qualquer um, porque para mim não importa que crime que uma pessoa cometeu. Ele está lá preso e ele tem o direito de melhorar. Algum ex-presidiário que talvez estivesse preso naquela época e talvez admirasse o seu trabalho, e que talvez estivesse morando no Mato Grosso, manteve algum contato com você? No Mato Grosso existe alguém com quem eu namorei e não somente namorei. Fui casada, porque é o pai do meu filho, Jason de Melo Silva, que estuda na UEM em Maringá, e é uma pessoa da Igreja Assembleia de Deus, que está fazendo um seminário para se tornar pastor. A mãe dele mora aqui em Umuarama, é uma avó maravilhosa, totalmente presente na vida e na criação do Jason, e o pai também está à disposição para qualquer coisa. Coração de mãe, você está arrependido de alguma coisa que lá no passado talvez você pudesse ter mudado o rumo dessa história? Estou, porque eu acho que simplesmente, se essa pessoa talvez foi capaz de fazer isso, única e exclusivamente, porque talvez a minha filha se envolveu com alguém, talvez eu poderia ter chamado a polícia, talvez eu sei que não é legal quando você mantém um filho em cárcere privado, até por às vezes ele ser um drogado ou qualquer coisa, mas minha filha era uma pessoa que já estava noiva de alguém da igreja, o casamento dela foi atrapalhado por essa pessoa, mesmo que eu tivesse que ter ficado presa por cárcere privado, talvez eu teria impedido dessa forma que esse relacionamento fosse adiante se eu soubesse que talvez alguma coisa fosse acontecer
nesse nível. 10 anos depois, você teme ou já foi novamente ameaçada por ela? Não, porque depois disso, olha, eu vou ser sincera com você, Edivaldo, depois que a ossada foi encontrado, depois que começou a ser divulgado o exame de DNA, aí essa pessoa mudou um pouco de figura. Começou a aparentar que era uma boa pessoa, começou a modificar algumas formas dela de lidar com a família. Então, eu acho, na minha opinião, que até aí tem alguma coisa. Porque se depois que foi encontrado ossado, primeiro, pensou que jamais seria encontrada. Uma vez que foi encontrada, procurou começar a modificar algumas coisas da maneira que era. Então, é porque deve, né? Nomes. Não, eu não posso citar nome. O nome já está com o delegado, já dei depoimento essa semana, meu esposo já deu depoimento e o nome está com ele. Leonice ainda fala sobre colocações muitas vezes infundadas e não verdadeiras da imprensa. Colocações que, para ela, só desviam o foco do ou dos verdadeiros culpados. Para algumas pessoas, até mesmo parte da imprensa, você às vezes se mostra fria e dissimulada. O que você tem a dizer a respeito disso? Edivaldo, eu acho que cada pessoa pensa o que quiser sobre as pessoas, entendeu? Eu acho que você tem um versículo na Bíblia que diz desse jeito, ó: o coração do ser humano é terra que ninguém pisa. A pessoa que às vezes pode dizer que eu sou fria, que eu sou dissimulada, ela conhece o meu coração? Ela sabe como que eu estou vivendo? Ela vem aqui dentro da minha casa perguntar se eu estou precisando de alguma coisa? Então eu acho que ninguém está apto para dizer como eu sou, como eu me sinto, porque ela não me conhece. São 3 inquéritos. O doutor tem conhecimento na íntegra do que diz todos eles? Olha, falta o que está no CICRID, mas já requisitei para dar uma lida nesse inquérito, juntar com os demais e tomar as providências que a gente está querendo tomar aí. O doutor tem conhecimento que a mãe visitava um ex-presidiário. O que pode acontecer a partir de então? Olha, essa questão das visitas, ela negou, né? Ela negou ter visitado qualquer indivíduo aqui. Nós vamos ver nos registros, desenvolver uma série de diligências tendentes, né, a elucidar esse caso aí. É difícil, mas não é impossível. Magia negra, vingança, covardia. O que teria motivado um crime bárbaro como esse? Dúvidas que talvez nem o tempo possa responder.